Fala, minha turma, beleza? Então, turma, hoje a gente vai falar aqui sobre lei de formação. No Enseja, nas provas que já foram disponibilizadas, algumas questões já caíram desse assunto aqui, ó. Primeiro, bora entender o que é lei de formação. Então, olha só, turma, se existe uma lei de formação, é uma lei que forma. Forma o quê? Primeiro, essa lei eu posso chamar de fórmula. E essa fórmula, ela determina como você vai calcular algo ou representar uma relação. Por exemplo, imagina que você está aqui, ó. Vamos supor que eu fui em uma loja, no shopping, cinema, seja lá qual for, e eu entrei no estacionamento. Então tá aqui, né? Vamos tentar fazer aqui meu estacionamento. Então o que acontece aqui, ó? Tá aqui estacionamento. Beleza. O que acontece no estacionamento? Quando você chega lá, no carrinho lá, pá. Então, o que vai acontecer aqui no seu estacionamento? Turma, para você adentrar no estacionamento, você precisa pagar um valor, só para entrar nesse estacionamento. Então, imagina que esse meu estacionamento, ele cobre uma taxa fixa. Uma taxa fixa de R$2. Beleza. Então, só para você entrar no estacionamento, você vai pagar R$2. E aí, turma, ele cobra por hora, no caso por hora inteira, não cobra fração de hora, ele vai cobrar aí R$3 por hora. Beleza. O que eu quero que a gente determine aqui é o seguinte: qual é uma fórmula, uma lei de formação que permite eu calcular o valor que eu vou pagar no estacionamento de acordo com o tempo que eu ficar lá? Turma, eu vou chamar de V o valor a ser pago e eu vou chamar de T o tempo. O que eu quero que você entenda aqui, ó, que existe uma relação. Quanto mais tempo você passar no estacionamento, mais você vai pagar, certo? Então o valor, ele depende de quem? Do tempo. Então eu já descobri quem é que depende de quem. Então pensa comigo, ó, o valor que eu vou pagar vai ser igual. Turma, se eu passar 1 hora, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar R$2, que é o preço fixo, mais o valor de 1 hora, que é R$3. Se eu passar mais 1 hora, eu vou pagar mais R$3. Mais 1 hora, mais R$3. Ou seja, esse R$2 ele é fixo. Ele vai estar lá o tempo todo, não altera. Agora, a quantidade de R$3 vai alterar de acordo com o tempo, com a hora. Ou seja, R$3 por hora. Então, se for 1 hora, 3 vezes 1. Se for 2 horas, 3 vezes 2. Se for 3 horas, 3 vezes 3. E assim sucessivamente. Então, turma, para eu calcular o valor, eu preciso pegar o 3, que é o valor de 1 hora, e multiplicar pela quantidade de horas que eu ficar lá. Só que eu não tenho esse valor. É um valor genérico, que eu estou chamando de T. Então, vai ser 3 vezes T mais um valor fixo. Esse valor fixo ele não é alterado com o tempo. Você pode passar 10 horas, mas o valor fixo é R$2. E aí você paga R$3 a cada hora. O que foi que a gente acabou de determinar aqui, ó? Uma lei de formação ou uma fórmula, que eu também posso representar ela sem aquele pontinho. Simplesmente o valor é igual a 3t mais 2. Então observa que vários problemas você consegue determinar isso. E como é que eu consigo? Percebendo qual é a relação entre as variáveis. Por exemplo, imagina que eu tenho esse exemplo aqui, ó. Eu tenho, tá aqui um triângulo. Tá aqui outro triângulo do mesmo jeito, mas eu vou acrescentar mais um. Tá aqui outro triângulo. E aí eu vou acrescentar mais 2 triângulos. Beleza. O que eu quero é o seguinte. Eu quero determinar uma fórmula que permita eu calcular quantos traços eu vou ter nesse triângulo. Então eu vou chamar aqui, ó, T de traços. Traços, linhas. E eu vou colocar aqui, né, a quantidade de T
de traços e a quantidade de triângulos. Eu vou chamar aqui de R, triângulos. Beleza. Então, olha só. Se você perceber, olha o que está acontecendo aqui. Nessa primeira figura, tem quantos traços? Tem 3 traços. Nessa segunda figura, tem os mesmos 3 que já tinha, acrescentou mais 2. Então, eu vou ter 5 traços. Essa terceira figura tem os 3 que já tinha, os outros 2, os 5, acrescentou mais 2. Então, passou a ter 7. O que eu quero que você perceba aqui é o seguinte, ó. Que para cada figura que eu vou aumentando, está aumentando quanto? 2. Continua o que já tem e aumenta 2. Aumenta 2. Qual é a relação entre a quantidade de traços e a quantidade de triângulos? Primeiro, ó, se você perceber, eu posso escrever esse 3 como 2 mais 1. Esse 5 eu posso escrever como 2 mais 2 mais 1. E esse 7 eu posso escrever como 2 mais 2 mais 2 mais 1. O que acontece aqui, ó? Se você perceber, a quantidade de triângulos está diretamente relacionado ao número 2. Se aparecer um triângulo, esse 2 aparece. Se aparecer 2 triângulos, aparece 2 vezes o 2. Se aparecer 3 triângulos, aparece 3 vezes o 2. E o que está acontecendo com o número 1? Ele é um valor fixo. Ele está em todas as situações. O único que altera é o 2. Então, como é que eu poderia representar uma formulinha para eu determinar quantos traços vai ter a figura de acordo com a quantidade de triângulos? Então, observa que o número de traços depende da quantidade de triângulos. Então, vai ficar assim, né? O número de traços, que é o T, vai ser igual. Turma, para cada triângulo aparece o número 2. Se eu tiver um triângulo, aparece o número 2. Se eu tiver 2 triângulos, 2 vezes 2. Se eu tiver 3 triângulos, 3 vezes 2. Ou seja, eu vou sempre multiplicar por 2 a quantidade de triângulos que eu estou chamando de R. E vou ter que somar o valor fixo. Então tá aqui, ó. A quantidade de traços vai ser 2 vezes a quantidade de triângulos mais 1. Então, beleza, encontrei outra formulinha. E essa minha fórmula aqui é o que eu chamo de lei de formação. Lembrando que aquele pontinho que eu coloco, ele não precisa aparecer e normalmente ele não aparece, beleza? Então, turma, basicamente é isso. A lei de formação é você conseguir entender como é que está funcionando a relação e criar uma fórmula. Criar uma fórmula que permita você calcular aquilo que está sendo pedido. Ou, quando não, a questão narra uma situação e você tem que montar uma expressão. E aí é só você escrevendo conforme a questão vai falando, beleza? Então, nas questões lá do banco de questões, você vai ver eu resolvendo passo a passo cada questão que envolve lei de formação, beleza? Então, galera, valeu, um forte abraço, tamo junto e fui!